Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo desta série, né? Tinha um bom tempo que nós não ministrávamos, tanta correria, mas estamos aí, com a aula de número 52, Teologia Pentecostal. Pois é, estamos há alguns anos já ministrando esta série. Nós usamos, sim, o clássico, a temática de Stanley Horton, né? A minha ainda é edição antiga, capa antiga, mas é o mesmo conteúdo da capa, a capa nova, tá certo? Para você que está chegando no canal aí, seja muito bem-vindo. Vamos falar hoje sobre Orígenes e a escola alexandrina, tá certo? Você não é inscrito no nosso canal, seja bem-vindo aí, se inscreva aí. Sou pastor Nelson Porto. O nosso propósito é estarmos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento. Deixe seu like, se inscreva, compartilhe esse vídeo aí com mais pessoas, tá certo? Dá uma olhadinha na playlist aí, dá uma futucada aí, vai ver que tem muita coisa aí, cara. Estamos há anos aí ministrando aulas, lives, muita coisa boa aí, né, compartilhando conhecimento. E uma das formas que eu peço a você para nos ajudar aqui no nosso canal, né, primeiramente, se inscrever, segunda, dando like, terceiro, fazendo comentários, quarto, muita coisa, né, compartilhando esse vídeo com outras pessoas, nos grupos de WhatsApp, Facebook aí. E quinto, é você se tornar nosso apoiador. Aqui embaixo no link fixado tem o link do Apoia-se, né, você pode se tornar nosso apoiador, né, fazer parte do nosso grupo do WhatsApp de patrocinadores deste canal. A partir de R$10 você vai estar abençoando o nosso canal e batendo a meta financeira que você vai ver aí dentro da plataforma do Apoia-se. A gente batendo essa meta aí, vamos começar a sortear livros de teologia para os apoiadores mensalmente. Estamos quase chegando lá, né? Pastor, sinto no coração de, já te acompanho há um tempo, sinto no coração de abençoar com 15, com 20, ou seja, maior valor, mais rápido a gente bate essa meta financeira, tá certo? Que mais? Tá, me siga lá no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, siga lá, só digitar aí Ponto Teológico, vai achar rapidinho. Segue a gente lá. E não esqueça, nós somos afiliados da Amazon e da Shopee. Eu vou deixar o link, né, aqui fixado nos comentários dessa obra, para você poder, caso você queira adquirir através do nosso link. Mas não se esqueça, não é somente livros que você pode comprar no nosso link e nos ajudar, não. Qualquer coisa que você comprar lá, uma caneta, já ajuda, tá bom? Vamos lá. Quem tem aí a obra, é só abrir na página 168, Orígenes e a escola alexandrina. Diz o seguinte aqui, o texto. No século II a.C., Alexandria, no Egito, substituiu Atenas como centro intelectual do mundo greco-romano. Posteriormente, academias cristãs floresceram nessa cidade. Alguns dos maiores estudiosos da Igreja Antiga pertenciam à escola alexandrina. A Igreja avançou ainda mais através do labirinto teológico da formulação doutrinária, com o trabalho do célebre Orígenes, né, que viveu ali, nasceu em 185, morreu em 254 depois de Cristo, também conhecido como pai da igreja, né, século III, Alexandria, no Egito, né, a cidade ali no Egito recebe este nome por causa de Alexandre o Grande, né, foi imperador grego. Era naquele tempo ali, nos primórdios da igreja, nos primeiros séculos, era um grande centro intelectual, predominava a filosofia neoplatonista. O idioma predominante, esse era o idioma também que Orígenes, pai da igreja, se utilizava para escrever, para discursar, era o grego koiné, pois é, sim, no Egito, Alexandria, norte da África, mas ali era o grego koiné. E o que podemos falar assim, já de imediato aqui nesse primeiro momento aqui, Orígenes tinha foi um pai da igreja, muito respeitado, um grande estudioso. Todavia, ele, sempre digo isso nas minhas lives, ele era muito mais filósofo do que teólogo, na minha opinião. Porque nas questões especulativas da teologia, ele preferia especular, ele preferia o lado dele mais filósofo. Tanto é que ele chegou a afirmar que Satanás e seus demônios haveriam de ser restaurados, haveriam de ser perdoados, digamos assim, salvos, né? Então, dentre essas questões e outras doutrinas que ele ensinou, posteriormente ele é considerado um herege, né? Suas doutrinas são refutadas, mas suas obras são publicadas até hoje em língua portuguesa. Tem review aqui de obras dele aqui, principalmente da coleção da Patrística, da Paulus. Por quê? Porque é importante, cara. É importante ser estudado. E hoje ele seria classificado como se fosse um livre pensador, um pensador teólogo liberal, né? Mas é importante a gente falar sobre ele, estudar sobre ele. Diz mais aqui, a explicação sobre a eternidade do Logos, pessoal, foi feita pela primeira
vez por Orígenes. Com ele começou a emergir a doutrina ortodoxa da Trindade, olha só, embora não fosse cristalizada na sua formulação, progredindo além do conceito econômico de Tertuliano, a não ser no começo do século IV, no Concílio de Nicéia, 325. Opondo-se aos monarquianos, também chamados unitarianos, Orígenes propôs sua doutrina da geração eterna do Filho, chamada filiação. Ligava essa geração à vontade do Pai, e assim subtendia a subordinação do Filho ao Pai. Ou seja, era outra questão também que Orígenes ensinava, né? Esse subordinacionismo do Filho, não somente quando o Filho Jesus encarnou, não, mas antes, durante a encarnação e após a sua glorificação, o Filho continua subordinado ao Pai. Isso é crido não somente, foi crido não somente nesses tempos de origem, mas até hoje tem muitos teólogos aí, bons teólogos, que são subordinacionistas, né? E qual é o posicionamento ortodoxo, pastor? O posicionamento ortodoxo é que, sim, o Filho tornou-se subordinado ao Pai enquanto esteve aqui, né, em 33 anos encarnado em forma de homem. Após a sua ascensão, glorificação, ele volta a ter a mesma glória com o Pai. Então, tudo que você vai dizer que ele é co-igual e co-eterno ao Pai. Ele não é menor, não é inferior. Ok? Bem, com ele começou a emergir a doutrina da ortodoxia da Trindade, progredindo além do conceito econômico de Tertuliano, a não ser no começo do século IV, no Concílio de Nicéia, 325. Opondo-se aos monarquianos, também chamados unitarianos, Orígenes propôs sua doutrina de geração eterna do Filho, chamada filiação. Ligava essa geração à vontade do Pai, e assim subtendida a subordinação do Filho ao Pai. A conclusão da doutrina da filiação aconteceu não somente pelas designações Pai e Filho, mas também pelo fato de o Filho ser chamado de modo consistente unigênito do Pai, né? Alguns entendem que uma tradução melhor seria o único gerado. Segundo Orígenes, o Pai gera eternamente o Filho e, portanto, nunca será sem ele. O Filho é Deus, porém ele subsiste, segundo a linguagem teológica posterior, que se relaciona com a existência de Deus como uma pessoa distinta do Pai. Então, cara, rapaz, essa questão de único gerado, geração eterna, causa confusão pra caramba na cabeça das pessoas. Muitos não conseguem entender, né? Essa questão, esse termo teológico, né? O Filho ser gerado do Pai, não tente entender isso como interpretando de maneira, como palavra sinônima do modo como nós entendemos a geração, né? Você gera um filho, certo? Você gera uma criança. Então, a partir daquele momento que você gerou um filho, seja você homem ou mulher, você trouxe à existência um ser que outrora não existia. Assim capta os testemunhos de Jeová, os arianos, os unitaristas, e querem interpretar em relação ao filho, que sempre foi eterno, que sempre existiu. Eles querem dizer que houve um momento que o filho passou a existir, que foi gerado. Entenda, não gerado no sentido como nós entendemos humanamente falando, né? É um termo teológico que não é sinônimo do termo gerado no sentido de que foi criado, né? Passou a ter um início. Segundo Orígenes, o Pai gera eternamente o Filho e, portanto, nunca está sem ele. O Filho é Deus, porém ele subsiste, segundo a linhagem teológica posterior, que se relaciona com a existência de Deus. Existe como uma pessoa distinta do Pai. O conceito oferecido por Orígenes da geração eterna preparou a igreja para entender que a Trindade subsiste em 3 pessoas em vez de consistir em 3 partes. Orígenes deu expressão teológica ao relacionamento entre o Pai e o Filho, posteriormente afirmado no Concílio de Nicéia como homoousios, topatri, ou seja, o termo grego significa de uma só substância ou essência com o Pai. O modo de se entender a personalidade essencial para a fórmula trinitariana ortodoxa ainda era impreciso. O termo latim persona, que significa papel, ou ator, ou pessoa, né, não ajudava no esforço teológico de se entender o Pai, o Filho e o Espírito como 3 pessoas, em vez de meros papéis diferentes de Deus. O conceito teológico de hipóstasis, ou seja, da distinção de pessoas dentro da deidade, em contraste com a unidade de subsistência ou de natureza dentro da deidade, chamada consubstancialidade, e que se relaciona com a homoúcia, permitiu a formulação paradoxal da teologia trinitariana. Então, note, todos esses termos, né, são importantes, termos teológicos, né, é importante a gente estudar sobre eles, né, guardar na mente, né, a hipóstase, a questão da união hipostática de Jesus, né,
sabemos que Jesus ele possui duas naturezas, né? A natureza humana e divina. Anular uma ou outra, ou dizer que ele não tem nenhuma natureza, nem divina, nem humana, ou só dizer que ele só tem só divina e anular humana, ou só dizer que ele só tem humana e anular divina, tudo isso você caminha para o campo das heresias. Então, que durante séculos os primeiros crentes, os primeiros pensadores, os primeiros teólogos, os pais da igreja, através da ortodoxia, o que significa ortodoxia? O que significa opinião correta, através da doutrina correta, decidiram, observaram e chegaram ao consenso de que Jesus é 100% Deus, 100% homem, 100% divino, 100% humano, ok? A doutrina de Orígenes a respeito da geração eterna do Filho era uma polêmica contra a noção de que houvera um tempo quando o Filho não existia. Seu conceito da consubstancialidade ressaltava a igualdade entre o Filho e o Pai. No entanto, surgiram dificuldades no pensamento de Orígenes por causa do conceito da subordinação apresentada na linguagem do Novo Testamento e da ideia do papel de submissão do Filho em relação ao Pai, embora a plena divindade do Filho fosse ainda mantida. O que é crítico para a nossa compreensão é entender a subordinação no sentido de que podemos chamar de econômico, e não no sentido que se relaciona com a natureza da própria existência de Deus. Por isso, o Filho submete-se à vontade do Pai, executa seu plano, que é o termo grego economia. Daí vem a palavra portuguesa economia. Mas não é por isso inferior ao Pai na sua natureza. Deu para entender? No quesito subordinar-se, Jesus se subordinou à vontade do Pai para cumprir o propósito, para cumprir o plano redentivo, ok? Mas não significa que ele se tornou ou permaneceu inferior na sua natureza. A natureza é a mesma. Orígenes era inconsistente na sua formulação do relacionamento entre o pai e o filho. E às vezes apresentava o filho como um tipo de deidade de segunda categoria. Ou seja, pelo fato de ele se deter nesse ponto, na questão da subordinação, ele errava nas outras questões. Se você errar num conceito sobre o Filho, sobre natureza, sobre divindade de Jesus, vai trazer desdobramentos em outras doutrinas, em outras partes doutrinárias. Então ele se mantinha fiel a essa questão da subordinação do Filho, até mesmo pós-morte de Jesus, pós-glorificação, pós-ascensão aos céus. Então ele, nos seus estudos, ele apresentava um Jesus assim, estranho, um Deus de segunda categoria, muito parecido com o Testemunho de Jeová apresenta. Se você conversar com o Testemunho de Jeová, eles, para poder fisgar vocês, eles vão exaltar, vão falar o tempo todo de Jesus para lá, Jesus para cá. Porém, na prática, eles colocam Jesus como um Deus inferior, Jesus um Deus de segunda categoria. No princípio era um Deus, está lá em João 1, na tradução pervertida deles, da tradução Novo Mundo. Ou seja, Deus com D minúsculo. Então, para eles, Jesus não é Deus, como nós entendemos. Deve ser adorado, que é um Deus Salvador, Então, ele diz aqui que ele se apresentava como um tipo de deidade de segunda categoria, distinto do Pai quanto à sua pessoa, mas inferior a ele quanto à existência. Orígenes ensinava essencialmente que o Filho devia a sua existência à vontade do Pai. Essa oscilação tocante ao conceito do subordinacionismo provocou uma reação maciça dos monarquianos. Quem eram os monarquianos? Os monarquianos procuravam preservar o conceito da unicidade de Deus, a monarquia do monoteísmo. Focalizavam a eternidade de Deus como único Senhor soberano em relação à sua criação. O monarquianismo apareceu em dois tipos diferentes, o dinâmico e o modalístico. O monarquianismo dinâmico, também chamado de monarquianismo bionita, monarquianismo unitariano ou monarquianismo adocionista, antecedeu o monarquianismo modalístico. Esse tipo de heresia, de grupo herético, de conceito herético, ele prevalece nos dias de hoje, entendendo que Jesus deve ficar sempre em segundo plano. Um tipo de monarquianismo, ou seja, a própria palavra designa o que eles querem dizer, A palavra monarquia, governo de uma só pessoa, um monarca, um rei, apenas uma pessoa. Jesus não governa, Jesus não é soberano, não é Deus, não é divino como Deus Pai. Então esse conceito monárquico, governo de um só ser, de um só ente, ele é
foi muito presente, né? Foi muito comum na igreja primitiva, né? Ele dizia que o monarquianismo dinâmico negava qualquer noção de uma trindade eternamente pessoal, como fazem, né, os unicistas, os testemunhos de Jeová. A escola monarquiana dinâmica era representada pelos alog, homens que rejeitavam a cristologia do logos. Alog, né, o prefixo A aqui, alfa no grego, significa negação, alog, contra ou não ao logos. Porque o apóstolo João apresenta o conceito do logos ali no prólogo do seu evangelho, no primeiro capítulo, né? De que maneira? De que Jesus, o logos apresentado ali é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o próprio Deus, o próprio Cristo encarnado, né? Então esses homens se baseavam na cristologia exclusivamente nos evangelhos sinóticos e repudiavam a cristologia do evangelho de João, claro, porque suspeitavam que havia concepções helenísticas no prólogo do seu evangelho. Não era somente esses caras aqui do segundo e terceiro século, não, professor. Até hoje, século XIX, século XX, século XXI, muitos estudiosos, muitos pensadores, teólogos seguem essa linha. Os monarquianos dinâmicos argumentavam que Cristo não era Deus desde toda a eternidade, mas que se tornara Deus em certo momento do tempo. Embora existissem diferenças de opinião quanto ao momento exato determinado para a deificação do Filho, a opinião generalizada era que a exaltação do Filho ocorreu no seu batismo, quando então foi ungido pelo Espírito. Cristo, pois mediante a sua obediência, tornou-se o divino Filho de Deus. Cristo era considerado filho adotivo de Deus, ao invés de ter tido como eterno, ou ao invés de ter tido como eterno Filho de Deus. Ou seja, havia conceitos de que ele foi adotado, vai vendo. A partir do momento que se entende dessa forma, esse conceito vai diminuir qualquer entendimento de que o Senhor Jesus era Deus, ok? O monarquianismo dinâmico também ensinava que Cristo foi exaltado progressivamente ou dinamicamente à condição de deidade, vai vendo. O relacionamento entre o Pai e o Filho era percebido não em termos de sua natureza e existência, mas em termos morais. Ou seja, Jesus teria se tornado parecido com a deidade com o passar do tempo, através da sua imitação do Pai, através da sua moralidade. Claro que é um conceito herético, né? Ou seja, não se considerava que o Filho possuísse igualdade de natureza com o Pai. O termo grego homoúcio significa a mesma essência, a mesma natureza. Os monarquianos dinâmicos postulavam que entre Jesus e os propósitos de Deus existe um relacionamento meramente moral. Nada de entender esse conceito de ter a mesma essência, eu e o Pai somos um, de olhar para Jesus e dizer que ele é divino, não. Segundo esses monarquianistas. Um dos defensores antigos do monarquianismo dinâmico era o bispo de Antioquia, no século III, Paulo de Samosata. Surgiu um grande debate entre a igreja oriental e a escola antioquiana de um lado e a igreja ocidental e a escola alexandrina de outro lado. O enfoque do debate era o relacionamento entre o Logos e o homem, Jesus. Vejam, esses teólogos entendiam que era importante debater essas questões. Por quê? Porque se eles não definissem essas questões teológicas, o povão em geral iriam ter pensamentos, conceitos totalmente heréticos, iam pensar, definir ou propagar conceitos totalmente heréticos a respeito de Jesus. Era necessário discutir isso, né? Existem pessoas que dizem, isso é bobeira, não precisa discutir. Não, sempre foi importante a discussão teológica. Harold Brown observa que a forma que o adocionismo do monarquianismo dinâmico encontrou para conservar a unidade da deidade foi sacrificando a divindade de Cristo. Olha, o monarquianismo dinâmico é, portanto, uma tentativa fracassada de sair do labirinto doutrinário que termina num beco sem saída, ou seja, em uma heresia. Olha só, não significa que esses homens que tentaram explicar a deidade, a trindade, né, tentaram sistematizar a sua crença, seu sistema teológico, não significa que eles faziam isso por mau caratismo, não necessariamente. Eles estavam tentando explicar esses conceitos que são extremamente difíceis, né?
E muitos, ou até mesmo bem intencionados, né? Mas já diria o velho deitado que de boas intenções o inferno está cheio, muitos bem intencionados tentaram sistematizar o sistema doutrinário e acabaram incorrendo em heresia. Muitas heresias, principalmente heresias cristológicas, foram oriundas na tentativa de tentar explicar, às vezes de forma lógica, filosófica, aquilo que muitas vezes só se deve crer, acreditar e propagar pela fé. Paulo de Samosata teve Luciano como sucessor no monarquianismo dinâmico. O aluno mais destacado de Luciano era Ário. Você conhece, né, o arianismo. Este estava por trás da controvérsia ariana que resultou na convocação dos bispos em Nicéia e na elaboração do famoso credo trinitariano de 325 d.C. Antes, porém, de considerarmos o arianismo, examinemos o segundo tipo de monarquianismo, ou seja, o modalismo. Bem, isso vai ficar na próxima aula, já estou marcando aqui, tá certo? E que Deus abençoe. Pastor, Teologia Pentecostal fala sobre isso? Sim. Os pentecostais também estudam sobre origens cristãs e as controvérsias cristológicas. Tá certo? Deus abençoe e até a próxima.